Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, nós estamos fazendo uma exposição versículo por versículo de Apocalipse. E que bom que nós estamos juntos para adorar o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, mesmo em casa, no seu lar, ou o seu celular, o seu smartphone, o seu computador, não importa, mas abra a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler a preciosa palavra do Senhor. Isso, em Apocalipse 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor, ela nos diz assim. Hoje vamos estudar sobre a carta à igreja de Sardes. A palavra do nosso Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Eu conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fique alerta e fortalece o que ainda resta. Estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois se não estiverdes alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. No final do ano de 2019, eu passei por vários exames médicos. Eu estava muito cansado, muito esgotado, e naquele momento eu pude perceber o que é sentir um pouco da enfermidade. Você se lembra de algum momento que você passou uma enfermidade muito difícil? Você teve que passar por uma cirurgia? Eu me lembro que no final do ano foi muito tenso. E aí no início do ano de 2020, em janeiro, eu comecei a fazer vários exames. E é ruim você entrar numa máquina para fazer tomografia, para fazer eletrocardiograma. Você já fez aquele exame de esteira? E é interessante que o médico que estava me avaliando, ele aumentava ainda mais o nível da esteira para que eu corresse, para que ele pudesse me avaliar. E ali mesmo o médico disse para mim assim: olha, você está precisando fazer mais exercício físico. É uma sensação horrível, entrar numa esteira, pisar numa esteira, entrar numa maca, entrar no hospital, estar na sala do médico. E quando eu digo isto, é justamente porque eu quero propor um tema a você nesta manhã: entre a vida e a morte, uma transformação autêntica. Esse é o tema que eu quero propor nesta manhã, para que você pense comigo: entre a vida e a morte. E aí você vai entender um pouco do contexto hoje da igreja de Sardes. Por quê? Essa igreja, Jesus se apresenta a ela, e é interessante olhar o versículo 1, e ele diz assim: olha, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já estudamos aqui e vimos que estes 7 Espíritos de Deus simbolizam a plenitude, a perfeição,
o número 7 na Bíblia sempre simbolizou a perfeição. E aí, Jesus se apresenta àquela igreja também dizendo: aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui simbolizam as próprias igrejas. As igrejas do Apocalipse. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu tenho a plenitude, eu sou soberano, eu conheço todas as coisas, eu estou no trono, eu governo todas as coisas, mas eu também conheço a realidade de cada igreja minha. Deus, Ele olha de uma forma intimista, Ele olha de uma forma íntima, próxima, peculiar, particular. Ele vai lá no interior da igreja, porque ele conhecia aquilo que se dava naquela igreja. E aí o texto diz: eu conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Interessante o diagnóstico que o médico que é Jesus, ele vai dar dessa igreja. Ele vai falar que essa igreja, ela só tinha o exterior, por fora, a pompa. Eu acredito que quem olhasse lá a igreja de Sardes, poderia olhar e dizer assim: essa igreja está bombando, é a igreja do momento, é a igreja da hora. Mas essa igreja não era tão bem assim vista aos olhos de Jesus. Aos olhos de Cristo, essa igreja não era tão bem vista. Porque Jesus, ele tem aquelas lentes que veem você, que percebem você, que visualizam o seu coração, a sua mente. Ele sabe o que está no interior. Às vezes a gente olha uma pessoa assim, fisicamente, né? Ela está muito bem. Eu me lembro que há 2 anos atrás, na nossa família, nós perdemos eu perdi o meu cunhado, casado com a minha irmã. Você olhava por fora, ele estava super bem. Ele trabalhando, ativo, lutando, correndo atrás, trabalhando em prol da sua família. Havia comprado terreno, havia edificado, havia construído, havia feito muitas coisas. Porém, ele não sabia que ele estava com uma doença interna. É mais ou menos assim que Jesus, ele olha para cada um de nós. Ele sabe o que vai no nosso interior. E aí há algumas particularidades do contexto de Sardes que é bom lembrar. Hoje, em Sardes, lá, agora atual Turquia, há apenas ruínas. É bom um detalhe para a gente perceber. Era uma cidade, Sardes era uma cidade que se considerava impenetrável. Ela foi situada numa rota chamada rota comercial do Império Romano para a Ásia Menor. E ela ficava 500 metros acima da planície. Era muito comum naquela época se construir as cidades em montes, porque através das muralhas eles conseguiriam ver também os inimigos que pudessem vir contra-atacar. Então ela tinha rochedos íngremes e vales que cercavam a própria cidade. Era também uma cidade próspera, e parte do que era produzido em toda a Ásia Menor, do ouro, vinha daquela cidade. Interessante, né? Pomposa, suntuosa, uma cidade que era impenetrável, mas a história vai contar acerca dessa cidade, que no ano 546 antes de Cristo, os soldados persas começaram a olhar como que os soldados que cercavam e protegiam a cidade de Sardes, por onde eles entravam, por onde eles passavam, por onde eles estavam indo. Então o vigiaram de noite. E aí a gente, fazendo um paralelo com o que Jesus ele vai descrever acerca da cidade e da igreja, a gente começa a entender quais as razões das palavras, porque existe um contexto histórico aqui desta cidade. E aí a cidade, ela se rende. No ano 334, ela foi tomada por Alexandre o Grande, rei persa, que vem, cedia, toma aquela cidade, toma o controle daquela cidade.
e agora ela passa a pertencer aos persas. E aí Jesus, ele olha para aquela igreja e ele vai tecer alguns diagnósticos, para depois tecer alguns prognósticos. Jesus é o médico que olha e fala assim: olha, as coisas não estão muito bem no interior da sua vida. E é triste quando a gente não percebe, mas está morrendo, né? Há uma anemia, há uma apatia, há uma indiferença que começa a tomar conta da vida dos crentes, e é uma enfermidade que não é muito visível, ela é invisível. E nós estamos lidando com um inimigo que é invisível, né? Que penetra e começa a causar as doenças, os sintomas. É triste quando a gente vê uma pessoa que está com sintomas de depressão. Talvez seja o seu caso, você que está ouvindo. Talvez você, mulher, que clama por socorro, e você não fala, você não diz, e vai interiorizando, vai introjetando, e vai guardando e armazenando, e as doenças, elas não nascem talvez da noite para o dia, elas são assintomáticas. Interessante que, vendo essa questão do coronavírus, algumas pessoas disseram: em algumas pessoas ele será assintomático, mas ele vai estar com a doença, ele vai estar contagiado, mas ele não vai ter muitos sintomas. Em algumas pessoas vai haver muitos sintomas. E é interessante que Jesus vai dar o atestado dessas doenças mortais que vão acontecendo. E aqui, queridos, a gente começa a pensar em uma primeira verdade que eu gostaria de destacar: cuidado com as manifestações exteriores. Elas podem não revelar a verdade interior. Cuidado com as manifestações exteriores. Elas podem não revelar o que de fato está na essência, a verdade interior. Veja, Jesus diz assim: você tem a fama. A fama aqui está justamente o cerne da questão. A igreja, ela tinha fama. E uma coisa, aqui a gente precisa dar o diagnóstico clínico desses sintomas. Ela tinha a aparência e os sintomas, a fama não revelava o verdadeiro caráter, porque era algo superficial. É a mesma coisa, querido, que traduzindo isto para sua casa, não adianta você colocar um papel parede na parede que está rachada, que está úmida, que está com infiltração. É a mesma coisa que você tentar maquiar uma pele, porque a pessoa sabe que ela apresenta algumas coisas que só ela vê, e ela pode até tentar transparecer para o outro. É a mesma coisa que você confeitar um bolo que está mofado por dentro. Então o exterior, ele não revela aquilo que está no nosso interior. E é claro, hoje a gente vive o perfil, é muito visível ver, né, o perfil do Facebook, o perfil do Instagram, as fotos da mídia, aquilo que se revela para o outro. Mas o Senhor Jesus, que sonda o coração, é aquilo que o Salmo de número 139 vai nos dizer: o Senhor nos sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe onde vou. Se eu tentar tomar as asas da alvorada, o Senhor ali está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor ali está. Ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. O Senhor conhece o nosso interior, e Jesus tinha um olhar intrínseco, interiorizado para aquela igreja. É interessante que, fazendo um paralelo com isto, né, eu me lembrei que lá nos anos 1999, eu fui a uma praia do Espírito Santo chamada Miaípe. Você já ouviu falar dessa praia, Miaípe? Lá é famosa porque tem o Cantinho do Curuca, uma muqueca
deliciosa. O pastor tinha que falar de comida, né? Não tem jeito, né? Porque é maravilhoso falar de muqueca, ainda mais a capixaba. E é interessante que eu estava lá com a minha esposa, e aí apareceu uma modelo lá. Essa modelo ficou famosa no Brasil, e ela se chamava Nusca Prado. Quem via a foto dela nas revistas, eu vou te falar uma coisa, quando eu olhei e bati o olho, a Kelly falou: Marcos, aquela modelo famosa está aqui. Eu falei assim: essa que é a modelo famosa? É essa? Ela falou: é ela. Eu falei: mas nossa, ela está tão diferente. Aí ela falou assim: você não sabe o poder de uma maquiagem. O que a maquiagem faz com uma mulher. E aí a gente começa a olhar isso e perceber que justamente é essa a ideia. Jesus estava olhando e ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu comportamento, eu conheço a sua realidade. E dentro desse próprio aspecto, eu quero te dar alguns conselhos. Não aceite os paliativos. Abandone as soluções que aparentam ser fáceis. Porque aquela igreja, ela não foi tratando, ela não foi para o hospital de Deus. E é interessante que hoje nós estamos sendo levados à luz dessa mensagem para o hospital de Deus. Alguns talvez estejam no CTI e nem sabem, porque eles foram acostumando, foram se habituando. E sabe qual é o pior sintoma de uma igreja que aparentemente está viva, mas no interior ela está morta? A gente começa a perceber, as pessoas que estão doentes, elas não têm sede e fome da palavra de Deus. É um bom diagnóstico para você perceber se você está começando a adoecer espiritualmente. Elas começam a sofrer de anemia. E a anemia faz o que com a gente? Ela nos tira o que? O apetite. E isso é o que eu tenho visto nos dias atuais. As pessoas, muitas não têm apetite. Mas eu acredito, queridos, que esse tempo que nós estamos parados, Deus nos parou para que nós nos voltássemos para a oração. Nós nos voltássemos para a devoção, para a palavra, para buscarmos ao nosso Deus. Nunca houve um tempo na história mundial que eu visse tanto a igreja do Senhor buscando a Deus. Hoje tem live todas as horas na internet, todas as horas. Tem hora até que cansa. Mas as pessoas estão buscando. A igreja do Senhor mundial, ela está dobrando seus joelhos para buscar a presença do Senhor. Então, vai aqui alguns conselhos dentro desse primeiro ponto. Não existe soluções simples para problemas complexos. Não existe. Não adianta você colocar um band-aid quando o problema é um câncer. Não adianta você, querido, colocar uma pomada para resolver, por exemplo, um problema que é um vitiligo, que é algo muito mais profundo. Mas comece a analisar a sua vida. Você não tem fome da palavra? Passa uma semana inteira e você não tem fome, pode ser que você esteja com uma anemia espiritual. E aí você começa a perceber que essa igreja, por exemplo, Jesus vai dizer lá na frente, verso de número 4, mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Ou seja, se algumas não contaminaram, algumas contaminaram. Algumas se contaminaram. Elas se deixaram levar, talvez pela indiferença, talvez por serem exteriormente reveladas como vidas que estavam na presença de Deus. E Jesus sabia, aquele que mede, aquele que tem um termômetro para aferir a pressão do nosso espírito diante de Deus, Ele está hoje medindo você. Hoje Ele está medindo cada um de nós. Apatia, indiferença, preguiça espiritual, não ter vontade de ler as Escrituras, não ter vontade de orar.
Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Se a vida espiritual da sua igreja, eu sei que essa mensagem não alcança só a PIB de Moça Bonita, então eu pergunto para você, igreja do Senhor, se a vida espiritual da sua igreja dependesse da sua vida de oração, a sua igreja experimentaria um grande avivamento? É uma boa pergunta para a gente pensar nessa manhã. Se a nossa igreja dependesse da sua vida de oração, será que a nossa igreja experimentaria um grande avivamento? Se a nossa igreja dependesse só de você, da sua vida, agora os olhos de Cristo são voltados para você. O texto diz: tem fama que estás vivo, mas eu sei, você não é tudo isso que as pessoas veem. Eu conheço as tuas obras. Segunda verdade que eu quero nessa manhã pensar com você é que o médico dos médicos, ele diz que há sempre uma chance para revitalizar aquilo que está morto. Na ótica humana não há solução, na ótica do homem não há solução, mas o mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro é aquele que hoje está olhando para a sua igreja, olhando para cada um de nós e diz assim: eu posso fazer reviver aquilo que está morto, aquilo que estava para morrer. Veja comigo o verso de número 2, o texto diz: fique alerta. Sabe aqui, é a ideia assim, desperta. Sabe quando você vai acordar o seu filho para ele ir para a escola, e você diz para ele assim: filho, acorda. E o filho, não. Lá em casa eu passo por isso, né? E agora as aulas da Larissa vão ser 7 horas da manhã, né? Para entrar no ritmo. Não tem moleza não, meu irmão. Não tem moleza, né? E eu falei para ela: Larissa, vai ser bom, porque quando voltar você já vai estar no ritmo. Aí ela: mas pai, acordar. Isso, vai acordar 6h50, pelo menos. Sabe quando você vai dar um salavanco? A ideia aqui do despertamento no grego é chacoalhar. Desperta, fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Talvez você diga assim: não tem mais jeito, não há mais solução. Eu quero te dizer que por mais que a noite pareça escura, há sempre uma luz que vai brilhar no fim do túnel, e essa luz é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Cristo Jesus nós encontramos o caminho, nós encontramos a porta, a verdade. Talvez decepcionado você olhe para você e você diga assim: olha, a placa que está sobre a minha face é a placa do desespero. Os discípulos estavam assim, quando antes de Jesus ressuscitar, eles tinham uma placa, né? Na face deles mostrava desespero. Talvez, querido, a placa que esteja estampada na sua face, só você não percebe. Só você não está percebendo, mas hoje Jesus está dando um diagnóstico da sua vida. Ele diz: a placa que está estampada na sua face, o sinal que eu estou vendo é o sinal da frustração. Quem sabe nesta manhã Jesus está te vendo frustrado. Um dia os discípulos estiveram assim. Jesus, quando vai iniciar o ministério dele, ele vai para um barco na Galileia, e lá estavam discípulos frustrados. O Pedro se apresenta frustrado. A placa estampada na face do Pedro era o que? Frustração. Jesus percebeu aquilo. Mas o mesmo Jesus que percebeu aquilo, os sentimentos de Pedro, a sua frustração, é o mesmo que hoje percebe o sintoma que está no seu coração, a angústia. Talvez, querido, ele está percebendo pecados na sua vida, e Jesus está dizendo: olha, eu quero revitalizar aquilo que está morto, porque sabemos que quando Jesus vem com a sua luz sobre a nossa vida, ele dissipa todas as trevas.
Qual a prescrição que o médico está dando para a sua vida? Qual é o diagnóstico? É interessante que quando o médico ele dá um remédio, né? Tem gente que acha que o médico bom é o médico que pede vários exames. Antigamente era muito comum, a minha mãe, os mais antigos vão lembrar disso. Quando ela queria medir a anemia, ela fazia o quê? Minha mãe fazia assim: deixa eu olhar seu olho. Se ela olhasse o olho e visse que o olho estava esbranquiçado, ela falava: meu filho, você tem que comer mais couve, vai ter que comer mais beterraba, vai ter que comer mais ferro. E nós recebemos um alimento para nos dar vitalidade, nos dar ânimo, nos dar fortalecimento. E Jesus diz assim: olha, tem algo aí que está morrendo, mas há uma chance para revitalizar. E Deus te diz nessa manhã: aquilo que está morto para você, eu posso fazer novas todas as coisas. Você crê nisso nessa manhã? Talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu relacionamento. Até foi bom essa história de você ficar em casa. Sabe por quê? Deus te levou para casa, Deus te paralisou em casa, para você perceber algumas coisas que você não percebia. O comportamento dos filhos, estar mais perto, acertar, pedir perdão, estar em conexão com seus irmãos, orar com eles, poder arrumar o guarda-roupa existencial da sua vida, tirar aquelas roupas velhas, colocar agora uma nova estrutura. Jesus foi mestre em dizer isso: olha, não se põe pano velho em remendo velho, remendo novo em pano velho. Não se põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Sabe por quê? Tudo que é novo e chega na estrutura antiga, a estrutura antiga não suporta. Hoje Jesus está olhando para você, Ele está olhando para cada um de nós, e Jesus está dizendo assim: olha, fique alerta, fortalece, se aplique. A verdade do verso 2 no original é assim: haja uma aplicação contínua. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, tem um remédio, estude a palavra, se volte para a palavra, reavive a sua alma, aplique-se à oração. É muito importante a gente sublinhar os verbos que estão aí no verso de número 2. Fique alerta, fortalece, porque não tenho achado. Jesus é aquele que procura, e Ele não está achando as obras perfeitas da igreja de Sardes, não está achando. O que Deus está te falando durante essa pandemia? Que você precisa orar mais? Que você precisa buscar mais? Ou você vai esperar o coronavírus te pegar para você orar mais? Tem gente que quer esperar assim um congresso, né, de avivamento para ele despertar a vida dele de oração. Tem gente que está esperando o terror acontecer para ele ser despertado. E Jesus está mostrando e se revelando à igreja: olha, é tempo de despertar-se. Mas uma terceira verdade que eu quero destacar aqui nessa manhã está aí no verso de número 3. Terceira verdade: o arrependimento não muda o que aconteceu, mas muda o que pode acontecer. Guarde esse terceiro princípio: o arrependimento não muda o que aconteceu, mas ele pode mudar o que vai acontecer. E o texto diz assim, verso de número 3: portanto, lembra-te daquilo que tens ouvido. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, eu tenho falado para você há tanto tempo, eu tenho pregado para você há tanto tempo. Lembra, atualiza na memória, coloca no seu coração, traga à sua memória o que te dá esperança, volta-se para a palavra. E ele diz: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. É Jesus trazendo a nossa memória. Hoje eu posso enfrentar essa pandemia, essa crise, na certeza
que eu possa elevar os meus olhos para os montes e me perguntar de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É certo que não dorme o guarda de Israel, é certo que não dormitará aquele que te guarda. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. É o guarda de Israel que está te dizendo e atualizando. Lembra o que você ouviu. Porque em momentos de pandemia, em momentos de temor, em momentos de medo, nós temos que trazer à nossa memória o que nos dá esperança. E o texto diz: lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Fantástico, né? Olhar para essa verdade. O texto diz: lembra-te, arrepende-te. Nós sabemos que aqui a expressão é uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mente. No original significa assim: tender para trás, voltar para a origem. Essa é a expressão, o significado profundo do arrepende-te aqui. Jesus está esperando por você, está esperando por mim. E eu digo que o arrependimento, queridos, ele pode até não virar a página da nossa vida, daquilo que fomos, mas ele vira a página para aquilo que nós pretendemos ser. Por isso que o arrependimento não muda o que foi, mas ele vira o contexto da nossa história para aquilo que nós podemos ser. E sabe o que Deus está te dizendo nessa manhã? Que você pode ser muito melhor do que você tem sido. Você pode ser um melhor pai? Pode. Você pode ser amoroso nas palavras? Pode. Você pode orar mais? Pode. Você pode ler mais a palavra, comer da palavra de Deus. É interessante que o livro de Apocalipse, quando estudamos nessa semana, na quarta-feira, o capítulo de número 11, Jesus vira-se para João e fala assim: toma o livrinho, come, toma o livro e come. E ele vai tomar o livrinho. Sabe qual é o significado ali? Ele precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Talvez, querido, amanhã você não se lembre do que foi pregado hoje. Amanhã você precisa de novo da palavra de Deus. Talvez chegue lá na quarta-feira, você se esqueça do que você recebeu hoje. Por isso que todos os dias, o sol da misericórdia do Senhor, a luz de Deus está brilhando sobre as nossas vidas. E as misericórdias se fazem novas todos os dias, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje é um tempo para você olhar, vasculhar, fazer uma radiografia, fazer um raio-x, olhar para dentro de si e perceber quais são as áreas que você precisa tratar. Será que Jesus está vendo aí anemia espiritual? Será que Jesus vê apetite? Porque quem está anêmico não tem apetite da palavra de Deus. Não tem sede, não tem fome. E é interessante que o arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Guarde isso no seu coração. Tem muita gente que tem uma ideia diferente do arrependimento. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você decide a mudança. É quando você dá um passo novo. O que Jesus espera então da igreja de Sardes é o que Ele espera de mim, espera de você. Ele espera um verdadeiro arrependimento. Será que o Senhor está olhando para a sua vida, hoje vendo o mesmo diagnóstico de Sardes? Só tem aparência. Eu sei que o Senhor, Ele olha para mim nessa manhã. E é interessante olhar que o diagnóstico agora, o prognóstico, né? O médico, ele dá um diagnóstico, mas o médico também, ele dá aqui um prognóstico. O médico dos médicos. É interessante que ele diz assim em Sardes, verso 4. Tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. É interessante que ele está dizendo, olha, se estiveres alerta, eu virei como um ladrão. Por quê? Porque a história de Sardes é a história de Alexandre o Grande, que tomou aquela cidade quando ela menos esperava.
o ladrão veio. Nós nunca sabemos quando o ladrão virá. E Jesus está dizendo, eu virei como um ladrão e tu não saberás que hora virei contra ti. Irmãos, quando eu li essa última expressão aqui, do verso 3, eu confesso aos irmãos que o temor caiu mais ainda na minha vida. Porque assim, quando alguém vem contra nós, nós sabemos que o Senhor nos defende dos inimigos. Quando Satanás se levanta contra a sua vida, você sabe que Deus é o seu escudo. Quando vem uma enfermidade física, quando vem uma enfermidade no nosso físico, nós podemos ser medicados. Mas sabe qual é o problema da igreja de Sardes que Jesus estava denunciando e falando? Eu virei contra ti. E sabe qual é o temor que precisa pairar nas nossas vidas? O problema não é quando os outros vêm, é quando Deus vem, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não tenho medo quando o inimigo vem, quando pessoas se levantam, porque eu tenho um Deus que me protege, mas o Senhor vir contra mim, eu estou perdido. E Sardes, se não se alertasse, ela não poderia revitalizar aquilo que estava prestes a morrer. Mas o médico vai dar uma segurança. Olha que coisa, que palavra de esperança também o Senhor coloca aqui. Aqueles que não se contaminaram, verso 4, eles andarão comigo de vestes brancas, pois são dignas. Há uma segurança no plano espiritual, no que diz respeito à salvação, a vida eterna. Porque Jesus diz no verso 5 também, o vencedor será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, quando Ele escreve o seu nome no livro da vida, nunca mais Ele apaga. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Alguém que nessa manhã precisa dizer assim, Senhor, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu olho para dentro de mim, eu não sou tudo aquilo que as pessoas estão vendo, e o Senhor sabe. Se a minha igreja dependesse da minha vida de oração, a minha igreja estava perdida. Não haveria conversões, não haveria transformações, não haveria batismos, não haveria arrependimento, não haveria jovens voltando-se para Deus, os idosos não viriam para a igreja, não haveria escola bíblica, porque a minha vida de oração é um fracasso. Reconheça aí, querido, reconheça aí, Jesus hoje está dizendo para você assim, olha, o seu maior fracasso tem sido a sua vida de oração. Mas o Senhor garante, para aqueles que se voltam, vestes brancas, santidade, proteção, imunidade, porque nós precisamos tanto de imunidade nos dias atuais. Agora tem que andar de máscara. Já encomendou a sua máscara? Na nossa igreja tem irmãs confeccionando máscaras. A gente pode ser uma agência do reino confeccionando máscaras. Está aí a ideia, para doar, para quem não tem condição de comprar. Ele está protegendo, Ele está dando imunidade, porque Ele diz, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Você precisa dessa imunidade, dessa proteção hoje? Ah, querido, como nós precisamos dessa proteção nas nossas vidas. Como nós precisamos dessa blindagem do Espírito Santo nos protegendo, tirando, erradicando todas as infecções que o pecado trouxe para as nossas vidas. Se arrependa, fique alerta, Deus está te dando uma oportunidade. E aqui, a segurança para essa igreja, era ela obedecer a prescrição que o médico dos médicos estava lhe dando. Porque ele diz assim, eu reconhecerei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, é uma carta a uma igreja, mas ela
alcança as igrejas. O Espírito está dizendo às igrejas agora. O Espírito está dizendo individualmente ao seu coração. O Espírito Santo está pregando para você. Ele está tentando lhe convencer. E hoje é dia de se arrepender e de dizer: Senhor, eu preciso me voltar para Ti. Eu preciso me voltar para a Tua palavra, para a oração, para a busca. Porque o Senhor, Ele sabe o que vai lá no profundo da sua vida. Talvez você chegue aqui nos cultos, eu não vejo a hora da gente poder adorar juntos aqui, unidos, abraçando, comendo, celebrando, adorando o nome do Senhor. Mas o Senhor hoje está te colocando no hospital dele. Nessa manhã o Senhor está numa CTI com você. E o Senhor está injetando no seu coração o remédio. Se aplique a palavra, se volte para mim. Busque vestes brancas, busque santidade. E eu vou te dar proteção. Você quer essa proteção para a sua vida? Afirme aí. Diga aí. Escreva aí. Eu preciso dessa blindagem. Eu preciso dessa proteção. Hoje eu quero me arrepender. Hoje eu quero confessar. É bem verdade que eu não sou tudo aquilo que eu apresento. Eu apresento estar vivo, mas lá no meu interior, eu estou sem forças. Talvez, querido, seja a sua questão nesta manhã. Você está sem forças. Porque a anemia espiritual vai roubando. O ladrão vem de noite sem a gente perceber. E ele vai minando as suas forças. Ele vai tirando o seu foco, o seu ânimo. Hoje é um dia para você se voltar para Deus. Portanto, feche os seus olhos. Se você quer clamar hoje e pedir a Deus: Senhor, eu hoje estou tomando uma decisão e hoje eu vou me arrepender dos meus pecados. Hoje eu me arrependo da minha omissão. Hoje eu me arrependo da minha apatia. Hoje eu me arrependo da minha indiferença. Querido, eu disse ontem na live da oração do meio-dia, porque nós temos tido cerca de mais de 60 pessoas, 80, às vezes 90 pessoas orando. Eu não me lembro de ter participado de uma reunião de oração com tantas pessoas assim. Mas eu disse ontem, pode ser que a pandemia veio, ela passou na sua vida, e você não aproveitou o melhor de Deus na sua vida. E ela está passando. E ela vai passar no nome do Senhor Jesus. Essa pandemia vai passar. Mas sabe o que não pode passar? É a palavra de Deus. É o avivamento de Deus na sua vida. Esse é um tempo para você orar, buscar e orar ao Senhor e jejuar e se arrepender dos seus pecados. Alguém que nessa manhã quer dizer: Jesus, eu quero me voltar. Jesus, eu quero me voltar. Eu preciso voltar. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar, mas antes disso, você precisa se voltar para Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Jesus quer te dar imunidade, Jesus quer te dar proteção. Ore aí onde você está, se arrependa e diga para Ele: Senhor, vem como médico aferir a pressão do meu coração por Ti. Vem, Jesus, medir nessa manhã o entusiasmo do meu coração para Ti. Eu tenho tido entusiasmo para muitas coisas, menos para Ti, Jesus. E Tu sabes, Tu conheces, Tu sabes o que vai no meu interior. Por isso nós vamos clamar e orar ao nosso Deus. Pai, nessa manhã, visite agora este coração que é arrependido, faz afirmações, faz declarações, e é bem visível perceber que há pessoas que têm tido fome. É perceptível e visível perceber que há pessoas que estão andando buscando mais santidade. Mas há aqueles, como em Sardes, aqueles que não dão ouvidos, aqueles que estão anêmicos,
aqueles que precisam tomar uma vitamina e revitalizar diante de Ti. Ah, Senhor, entre a vida e a morte, entre a vida e a morte, haja nesta manhã uma transformação autêntica no nome poderoso do Senhor Jesus. Avive essa casa, avive esse casamento, avive esse corpo, esse físico, esse emocional, aquele que está depressivo. Hoje é dia de se alegrar no Senhor, porque hoje é dia de avivamento nessa vida. Aquele que não ora, o Senhor já o vê, e nós já pelos olhos da fé o vemos quebrantado, em lágrimas, em prantos, confessando os seus pecados, se arrependendo da velha vida e se voltando para o Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós temos hoje um temor de que o Senhor venha contra nós. Ah, Senhor, nós temos medo, é da mão do Senhor, mas sabemos que Tu és um Pai amoroso, que nos convida, nos chama e nos atrai, e nos imuniza, e nos defende de todas as infecções do pecado, de todas as viroses do mal. No dia mau, nós estamos protegidos pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nesta manhã há contrição, há confissão, há arrependimento, Senhor. E cremos que a nossa igreja, a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, vai experimentar o grande avivamento do Senhor Jesus. Pai, aviva a Tua obra em nossas vidas, é o que oramos, é o que Te pedimos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém.